amiguinhos? Tudo belezinha? Tudo na paz? Tudo naquela expectativa da vacina do coronavírus? Hoje nós vamos conversar com a Carolina Martins da UAPA. É uma genuína defensora dos pets. Ela faz um trabalho muito bom, um trabalho de muito amor e carinho aos bichinhos que estão aí desassistidos. E ela vai nos ensinar, nessa entrevista, ela vai falar da maneira correta de como tratar desse assunto. Tá? Foi um bate-papo muito instrutivo. Vale a pena ouvir a Carolina Martins da UAPA. Oi, Carol, como é que tá? Tudo bem? Tudo certo. Carol, muito obrigado por separar um tempinho para a gente poder fazer essa entrevista. Fazia um bom tempo, sabe que fazia um bom tempo que eu estava pensando em te convidar. Eu estava esperando o momento certo, assim. Agradeço demais esse carinho. Obrigada mesmo. Eu fico encantado, assim, com a tua defesa que tu faz aos bichinhos e é por isso que eu quero que a gente bata esse papo hoje, né, para a gente conversar sobre isso, porque eu já tinha falado contigo antes, né, que eu percebo, assim, que existe de uns anos para cá começou a aparecer muita gente, assim, dizendo pela luta em defesa dos animais, mas eu não vejo efetivamente as pessoas fazendo isso. Eu vejo muito discurso. Tu não, eu vejo tu buscando, tu socorrendo os bichinhos, né? Tu vai lá e recolhe eles, dá alimentação, faz um intercâmbio para poder fazer a adoção, para quem quiser fazer a adoção, né? Quem quiser adotar. É uma luta quase que solitária, né? Nessa defesa, né? É difícil achar a mão de obra, né? Porque a gente tem também visto, assim, as ações dos administradores públicos, né? A gente vê, assim, coisas que beira, assim, a insensibilidade, né? Como, por exemplo, não tô aqui também para falar mal de ninguém, mas um episódio que aconteceu esse ano, que as moradoras de um certo bairro fizeram umas casinhas para deixar nas calçadas para os bichinhos, e aconteceu que a entidade pública lá foi lá e quis recolher. Exato. Motivo, né? Qual é o motivo disso? Por que isso, né? Infelizmente, hoje ainda os animais são vistos como incômodo na rua, né? E não deixam de ser. Eles são um problema de saúde pública também, né? Alguns animais, eles podem transmitir doenças, né? Mas o problema ainda é o preconceito com o animal de rua. O animal ele não pediu para estar ali, né? Ele, se pudesse, ele não estava na rua passando fome e rasgando lixo de ninguém, né? Assim como as pessoas de rua também. Então a gente tem que ter um pouquinho de sensibilidade, né? E se colocar no lugar daquele bichinho ou daquela pessoa e pensar que talvez aquele bicho não, se ele pudesse, se ele tivesse opção, ele não estava na rua rasgando lixo, sujando calçada, dormindo embaixo do carro de alguém, né? Então esse pessoal tem que botar um pouquinho de consciência, né, no cérebro e tentar se colocar no lugar do outro. Assim é a forma que eu vejo o bichinho que está na rua, né? Se tá calor, né? Se tem sede, se tem fome, eu penso também que assim como a pessoa da rua também sente fome, sente frio, né? Esse bichinho também passa por isso. Carol, conta para nós, assim, se tu puder, né, contar toda a tua história, assim, como é que começou esse amor pelos pets e como é que aconteceu tudo isso? É muito desde pequena mesmo, né? Eu sempre fui muito apaixonada por animais, mas o amor maior veio quando eu perdi um irmão. Eu era pequenininha, eu tinha 6 anos de idade, meu irmão tinha 11, a gente era muito próximo, e ele sofreu um acidente, né? Virou uma estrelinha, e em seguida, sofrendo, né, essa perda, a minha mãe me deu um cachorrinho para desviar a atenção, né? Foi uma forma que ela encontrou de me tirar essa tristeza. Então, o meu cachorrinho acabou virando o meu companheiro, né? Apesar de eu ter mais um irmão mais velho, mas o meu irmão do meio era o meu irmão mais próximo. Então, esse cachorrinho, ele meio que supriu, né? Ele preencheu o meu espaço. Então, quando à tarde, por exemplo, assim, eu quando pequena, né? Ia para a escolinha, voltava à tarde com quem eu brincava, era com meu irmão, né? Então, eu ganhei o cachorrinho para mim ter essa atenção. Então, eu tive aquele cuidado de passear, de escovar, né? De dar comidinha. Então, foi ali que me chamou mais a atenção, né? Realmente, o meu bichinho de estimação veio para me suprir uma carência que eu tive naquele momento. E aí, desde então, isso foi crescendo.
E não foi só ele, depois veio outros, né? Veio passarinho, tartaruga, outros bichinhos que eu fui e acabei criando. Mas assim, eu tenho certeza que foi nesse momento que eu criei essa paixão. Eu consegui, minha mãe conseguiu, né, me tirar desviar essa minha tristeza que eu tinha da falta do meu irmão, e eu acabei começando a prestar mais atenção nos bichinhos. Foi aí. Aí depois mais velha, ali com meus 18 anos, eu não queria ser veterinária, tá? Isso é uma coisa que eu não tenho, porque eu tenho, apesar de eu ter essa atitude de salvar eles, de se tiver que parar um carro, me atirar na frente de algum lugar, sabe, assim, de ter a atitude, enfim, de salvar, a parte cirúrgica, a parte do atendimento, ela mexe muito com o meu emocional. Então, se eu tô sofrendo ali junto com ele, eu não consigo dar para ele a atenção que ele realmente precisa, né? E que é um médico consegue, que nem eu imagino que uma ambulância, quando vai socorrer um animal, aquela pessoa, ela tá preparada emocionalmente, com o animal, desculpa, uma pessoa, ela tá preparada emocionalmente para atender aquela pessoa em risco. Eu consigo tirar ela do risco, mas prestar o atendimento em si, eu não tenho essa maturidade emocional. Então, ser veterinária nunca foi um desejo meu. Meu desejo sempre foi tratar eles e encontrar lares para que eles não fiquem em risco de novo. Uhum. Perfeito. E caiu. Caiu, voltou. Então, aí, então, mais velha, eu acabei encontrando um amigo que tinha uma clínica veterinária, que precisava de um apoio na clínica, então eu entrei como sócia dele, acabei conhecendo esse mundo da medicina veterinária. Também ajudei uma outra amiga com um hotel para cães. Então, aos pouquinhos, eu fui conhecendo um pouquinho de cada área da veterinária, né? Que é a albergagem, que é a internação, o atendimento veterinário. E com isso, com esses amigos que eu tive, eu também fui apresentada para as ONGs. Tanto que a minha primeira parte, assim, mais efetiva foi ir numa época, sei lá, deixa eu ver, há uns 14 anos atrás, eu fui em uma ONG que não existe mais, que era a SOS Dogs, que ficava em Taquara. A SOS Dogs era uma senhorinha de idade, junto com outras pessoas, e ela tinha uma média de 300 cães. E foi eu e toda a minha família lá, eles não tinham casinha, eles tinham algumas casinhas precárias, né? E o meu pai, antes de se aposentar, ele trabalhava com construção civil. Então a gente foi lá, eu, meu pai, meu irmão, meu sobrinho, minha mãe, a gente juntou a família e construímos alguns galpões para aqueles animais poderem ser albergados, né? Terem um lugar para dormir. E a paixão é familiar, né? Não sou única. Então, ali que eu vi de fato, olha, tem bicho abandonado, esses bichos, tem pessoas que lutam por eles. E aí eu resolvi, não. Então agora vamos focar nisso, que eu sei que tem gente como eu, né? Que era uma coisa que tem muito preconceito nessa área. Né? Hoje eu tenho 17 animais meus. E é muito incomum tu ter outras pessoas. Opa, caiu aqui ter outras pessoas com 17 animais também, né? Hoje é normal, considerado normal, é a pessoa ter um ou dois animais de estimação. Então a gente encontra uma série de preconceitos também, e isso tudo é uma luta, né? É uma luta diária, não só o preconceito com o animal, como o trabalho que a gente faz também. Mas nada disso me fez desistir. Então, como eu estava te falando, começou com meu irmão, depois começou com a minha mãe e meu pai, que também gostavam de bichinhos, a gente foi lá ajudar. E nesse meio tempo fui conhecendo pessoas desse ramo e unindo um pouquinho de informação de cada um, como que funciona para te hospedar um animal, o que tu precisa. E na clínica com esse meu amigo, né, eu aprendi como que funciona a internação. Então, diante disso, eu estudei bastante para ser administradora de clínica veterinária, né? Então, hoje eu comecei, né, como secretária, depois por banho e tosa, fui fazendo cursos, né, e por último fiquei na recepção de uma clínica e aí fui tendo conhecimento até virar uma gerente de uma clínica veterinária. Então eu trabalho nessa área já há 12 anos, 14 anos, já perco há 14 anos, isso, como administradora, recepcionista, tosadora, de tudo um pouco. E nesse meio tempo, agregando ao meu trabalho, eu pego esses bichinhos de rua, trato e dou, né? Que esse é o objetivo. É a gente tirar da rua e ele ir para um lugar que ele não vá parar na rua de novo. Então é esse o trabalho.
Carol, me diz uma coisa aqui, eu vou contextualizar um pouquinho contigo. Nessas últimas eleições aí também eu refleti muito isso aí. Peraí. Não tem problema. Tá aparecendo assim agora pela metade. Tá, agora sim, agora tá legal. E eu fiquei pensando assim, poxa vida, tem, sei lá, quantos 300 candidatos a vereador lá, 150 diz que vão cuidar de bichinho, tá? E a gente sabe que depois que vira a página, muda tudo, né? Tu pensa em... sabe que eu decidi, assim, definitivamente não ser mais comentarista de Facebook e ir para cima deles. Eu disse agora que eu vou incomodar vereador, vou incomodar prefeito, porque a gente precisa melhorar a nossa cidade, sabe? A gente precisa melhorar. E aí, no caso da tua área, tá? Tu pensa assim, ó, vocês têm um projeto aí, né, de ajuda aos bichinhos, tudo, de recolhimento, salvação, tudo. Tu pensa assim em desenvolver alguma coisa, fazer alguma proposta, fazer um projeto e apresentar uma proposta para esse pessoal aí, para que a situação dos cachorrinhos, dos bichinhos de rua, cachorros, gatos de rua, possam melhorar, possam amenizar pelo menos a situação deles? Tem algum projeto, alguma ideia assim? Sim, eu não pretendo me envolver com política, né? Não costumo ficar em cima de ninguém. Eu tenho, como é que eu dizer, simpatia por alguns candidatos a prefeito, a vereador, pessoas que eu já conheço nesse meio tempo de caminho, né, da proteção animal, mas não costumo indicar nada. Eu vejo alguns projetos que estão bons, e entra governo e sai governo, né? Entra prefeito e sai prefeito, e quando a gente tem um prefeito que é da causa, ele cria um projeto bom. E quando entra um prefeito que não é da causa, ele fecha esse projeto. Então, o que a gente precisava é que todos tivessem mais ou menos uma linha de pensamento. Porque se a gente tem uma linha de pensamento para nós, para a escola, para a saúde, a área animal é saúde também. Então, a gente tem que incluir nas duas partes. Eu penso, né, que se fosse para eu apresentar alguma coisa, eu apresentaria primeiro para a escola, porque eu acho que a criança aprender sobre o que é um animal de estimação, ela vai se tornar um adulto entendedor, né? Saber que um animal sente frio, sente fome, né? Que não precisa ficar amarrado no quintal, nem comendo o resto de comida, nem jogar óleo queimado em cima do cachorro, né? Lembra todos esses mitos que a gente conhece. Então, eu acho que, primeiro de tudo, tem que estar a educação dentro de casa, né? Se serve para a sociedade, serve também para os animais. Então, se eu tivesse, né, que me envolver e apresentar alguma coisa, seria, primeiro de tudo, informar dentro de casa o que é um animal de estimação. Uhum. Para aí a gente conseguir formar adultos bons, né? Que daí Sim. seria o projeto de castração, né? Animal de companhia tem que ser castrado. Não tem porque a gente tem um animal de companhia para procriar esse animal, né? Se ele é para ser de companhia. E começar pelo pessoal de baixa renda, né? Que como tudo isso tem custo, né? A gente tem que atingir onde é mais precário, né? Assim como no lado de baixa renda a gente tem precariedade na situação sanitária, né? Na situação de saúde do pessoal de baixa renda, então esses animais também sofrem com essas pessoas. Então a gente tem que atacar as situações mais graves. Então, é a escola, e depois onde é o foco da procriação do animal, que é onde ele é mais abandonado, né? Não que o pessoal que seja formado lá em advocacia, né? Que seja administrador, que seja médico, que não faça maldade também. Porque a gente tem muitas pessoas com acesso à informação que são muito piores do que pessoas que não têm. Comprovando isso que tu tá falando é esse episódio que a gente vai começar a viver agora, que é a época de final de ano, que o pessoal começa a ir pro litoral, ou vai fazer uma temporada fora do estado de praia aí, e abandona os bichos, né? Isso aí não é gente de baixa renda. Não, né? Tem carro para ir viajar, né? Tem que ter carro para botar o bicho dentro para largar na estrada, não tem? Porque no ônibus ninguém consegue levar bicho para largar, para parar no meio da via, né? Exatamente. Tem que lembrar que não não adianta atacar o menos favorecido, porque não é só ele que tem essa cultura, né, de o bicho não me serve mais, vou passar adiante. Então tu vê, Carol, tu deste uma ideia que pode virar, sabe o quê? Um projeto de lei. Porque, na verdade, a gente só consegue efetivar e fazer com que prefeitos cumpram aquilo se ele virar lei, né? Então,
seria uma boa ideia, né? A gente trocar uma ideia com esses vereadores aí para apresentar uma ideia como a tua, virar um projeto de lei para que fosse ser votada. Tu sabe que eu acho que eu vou te provocar, hein? Eu vou te provocar para fazer isso aí, hein? Porque daqui a pouco, assim, ó, como é que funciona? Como é que o cidadão tem que fazer com que as suas coisas sejam atendidas? Ele tem que procurar o seu representante lá na Câmara de Vereadores, olha, eu quero defender essa pauta aqui. E tu sabe que tu, como cidadã, tu pode apresentar um projeto e tu mesmo defender ele no plenário, né? Tu Sim. pode falar lá. E nada melhor do que a pessoa que entende disso. Então, é o seguinte, como tu deste, assim, uma grande ideia, porque, na verdade, é pela educação que a gente resolve tudo, né? É pela educação. Não tem outro caminho. É pela educação. Então, não custa nada fazer um projeto de lei que faça incluir dentro das cadeiras tradicionais de formação fundamental da criança, do ensino médio, do adolescente, inclusive do universitário, colocar dentro de algumas cadeiras a formação do cidadão em relação ao respeito aos animais, né? Claro. Perfeito. A tua ideia resolve o problema a longo prazo. A tua ideia resolve a longo prazo. Que daqui tu vai formar gerações, tu acaba formando gerações educadas para respeitar os bichinhos, né? Aí, não e agora só o doméstico, né? Os animais em geral. Eles sofrem, os silvestres aqui também sofrem, né? Então, é o geral, desde a abelha, né? A criança precisa saber o fundamento de cada bichinho, não só a biologia, né? Que a gente aprende. E Porto Alegre tem uma característica muito interessante. Se a gente subir ali o Morro Santo Antônio, ali nos arredores da igreja ali, ou da Bandeirantes, ali, o que tem, a variedade, a quantidade de aves que tem ali é uma coisa impressionante. Aqui pertinho. E aí, se tu vai mais para a zona sul de Porto Alegre, mais ainda, né? Sim. Quer dizer, tem todo um universo, né, que as pessoas, nossos gestores públicos podem se preocupar. Tem bastante tarefa aí, tem bastante assunto, né? Carol, sim. vamos falar mais especificamente agora do teu projeto esse aí, então, para que as pessoas possam conhecer, porque daqui a pouquinho, não sei se é do teu interesse, daqui a pouco as pessoas que estão assistindo essa entrevista vão dizer, poxa, eu queria participar, ajudar e não sei como, né? Claro. Então, e o pessoal só consegue vir ajudar se ele conhecer o que a gente faz, né? Então, a gente precisa explicar como que funciona para poder ver se essa pessoa consegue agregar, porque sempre tem um pouquinho para ajudar. Nem que seja só um boca a boca, falar, olha, eu conheço uma menina que faz, né? Isso é muito importante. Então, como tu perguntaste para mim uma vez, né, se meu nome era Carolina Martins da UAPA, não é. O meu nome é Carolina Pierre Martins, né? O da UAPA eu uso como referência porque sempre eu criei um nome, na verdade eu criei uma marca, né? A minha ideia era que a UAPA fosse uma marca de conhecimento das pessoas, tá? Então lá também, quando eu era mais nova, eu tinha uma amiga que me ajudava muito com a divulgação, porque a gente só consegue as coisas quando a gente tem bastante divulgação, né? Tanto ajuda onerosa para ajudar esses animais, né, financeira, como também para doar. A gente só consegue quando a gente atinge muita gente, né? E falar muita gente, para cada animal, assim, eu preciso de, no mínimo, 200 compartilhamentos para conseguir doar um. E, às vezes, as 200 pessoas que compartilham são sempre as mesmas. Então, se vier uma diferente, já é um bônus enorme para mim, né? 201 pessoas, 202 pessoas diferentes, aquelas duas ali fazem uma diferença enorme, né, para nós. Então, o que acontece? A UAPA é a União das Amigas Protetoras dos Animais. A gente começou em 2008, eu e essa amiga, né, a gente criou esse nome, a gente conseguiu a ajuda do Iote, sabe aquele cartunista? Sim, conheço. Então, a gente queria uma marca que todo mundo conseguisse lembrar, quando vê aquela fotinho daquela marca, lembrar, é o UAPA. Por quê, né? Como eu já te falei, porque a gente precisa que as pessoas passem adiante. E tendo uma foto semelhante, né, um desenho semelhante, a gente consegue reproduzir isso mais vezes. Então, a gente teve a ideia de mandar para alguns cartunistas criarem o logo para nós. Então, o meu logo da UAPA é um cachorrinho e um gatinho, né? Porque é o foco da UAPA, são esses dois animais domésticos, né? Enfim, então, com essa marca UAPA, que é a União das Amigas Protetoras dos Animais, foi que a gente começou esse projeto. O que consiste no nosso projeto?
não é tu me ligar e me dizer, Carol, eu passei por um cachorro atropelado na rua, tem como tu fazer alguma coisa? Queria muito que eu pudesse, no momento que tu me ligue, eu sair do meu trabalho, eu ir lá buscar esse animal e ter todo o suporte necessário para ele, né? Mas como eu te falei, isso gera muito custo e a gente tem que ter aonde albergar esse bichinho até que ele seja doado. E a gente não consegue doação de uma semana para outra. Tem animais que eu já fiquei 5 anos com eles para conseguir doar. E tem animais que depois de 5 anos comigo eu não consigo doar, né? Porque daí ele já está comigo, ele já criou um vínculo comigo e também me dói fazer isso, né? Mas, enfim, o objetivo é que que eu veja um animal, tu veja, né? No momento oportuno eu consiga te ajudar. E no momento que eu estiver na rua, eu vejo um animal em situação de risco, eu pego ele. O que a gente faz? A gente vai para a internet. A gente tem ferramenta que é o Instagram e o Facebook. A gente posta a foto desse animal e tudo que a gente precisa para ele. Se a gente precisa de ração, se a gente precisa de potinho, de caminha, se a gente precisa de medicação, uma consulta, uma carona, tudo a gente sempre vai colocar na internet para que a gente consiga fazer esse bichinho receber tudo que ele precisa para ficar 100% para ir para um novo lar. O objetivo do tirar o animal de rua, além de tirar ele de risco, e também um animal na rua, ele é um risco para outras pessoas, né, para a sociedade em si, por causar um acidente, por transmitir doenças, né, enfim. O objetivo é castrá-lo, tá? A proteção animal consiste em castração. Por quê? Porque esse animal na rua, ele procria. E um animal, ele vira 100 animais, né? Porque de 5, de 5, 50, né? Porque uma fêmea cachorro, ela pode dar 10 filhotes por cio. E uma gatinha, ela pode dar também até 10 filhotes por cio. Então, tu imagina se uma fêmea tenha 10 fêmeas, né? Se ela tenha 10 filhotes fêmeas, quantos animais nós vamos ter, né? Em um ano. Então, o objetivo do resgate do animal de rua é sempre a castração. A gente precisa esterilizar esse animal, mesmo que ele acabe voltando para o lugar de origem, porque ele não pode procriar. Ele não pode fazer com que mais animais surjam e fiquem em risco também, em sofrimento, né? E a população animal aqui em Porto Alegre é muito grande, então a gente precisa parar. E lá, voltando naquele nosso primeiro assunto, a gente precisa conscientizar as pessoas o porquê que a castração é importante. Ela não é só pelo fato da procriação indevida, né, que é a superpopulação de animais em Porto Alegre, como também é para as pessoas pararem de querer vender os bichinhos. Tem tanto bichinho para adoção, né? Deixa só os criadores lá, os entendedores das raças procriarem e venderem os bichinhos. Por quê? Eles são profissionais que estudam sobre isso. Não é eu e tu que temos 2 cachorrinhos parecidos que vamos cruzar eles e vamos vender, que isso é errado. Sim. Então, lá na escola, a gente tem que começar a ensinar essas crianças que castrar é bom, que é para não ter mais bichinhos em sofrimento na rua, e dizer que desses 2 bichinhos, meu e teu, são meu e teu. Tu tem o teu, eu tenho o meu. Aí já lá o criador é com ele, porque daí ele estudou para criar aquela raça e ele vai aprimorar aquela raça. Eu e tu, a gente não tem esse conhecimento, né? Então, só a educação e a informação para a gente conseguir melhorar. Só a muito longo prazo mesmo. Pô, perfeito, cara. Olha, vou te falar. Aprendi muito contigo aqui, viu? Aprendi muito. Vou te falar que abriu, sério, abriu minha mente, assim, porque eu tinha essa preocupação aí também, mas, assim, eu não achava o caminho. Tu tem uma solução a longo prazo para cuidar desses bichinhos e tu tem uma solução imediata. A solução a longo prazo é educação da população, educação das crianças, educação dos adultos. A solução a curto prazo é recolhimento de animais que porventura estejam perdidos e a castração, para que não possa haver multiplicação, para não haver mais cachorrinhos ou mais gatinhos sofrendo, né? Quer dizer, perfeito. Quer dizer, a conscientização das pessoas, se forem nesse sentido, assim, se todo mundo se conscientizar disso, a gente consegue começar a resolver, né? Começar a resolver isso. Eu tinha certeza que essa entrevista ia ser sensacional. E tu sabe por que existe muito vira-lata? Porque muitas pessoas, como eu e como tu, que a gente não é da área,
de procriação de animal, o que a gente faz? Tu tem um cachorrinho que parece um Yorkshire, eu tenho um cachorrinho que parece um Yorkshire. Então a gente vai lá e cruza esses cachorrinhos, mas eles não são dessa raça. Então a gente também não sabe como que eles chegaram a ter esse formato de parecer um Yorkshire. Então lá na genética dele, ele tem outras raças. Quando a gente vai fazendo essa miscigenação de raças, a gente cria animal nenhum, porque tu e nem eu somos entendedores disso. Tu entende? Daí o que acontece? Nasce um filhote que não é bem visto aos olhos de quem quer, né? Porque as pessoas querem animais bonitos, né? E o que acontece com esse bichinho que nasceu e que não é o que eu e tu esperava que acontecesse? Ele vai parar na rua, porque as pessoas não querem, né? Ou fazem uma doação também que não foi conscientizada, e lá vai aquela pessoa também cruzar aquele cachorrinho que mais ou menos era bonitinho com o outro do vizinho que era mais ou menos bonitinho, e aí acabou de criar um monte de vira-latinha. Vê que interessante isso, essa visão aí que tu está me passando, importantíssima, porque realmente eu não tinha parado para pensar nisso. É verdade. Verdade. São dois cachorros bonitinhos. E a gente acaba, minha vizinha tem um peludinho, mas é muito bonitinho aquele peludinho. Vou pedir para ela cruzar com a minha, que é bonitinha também. Vai nascer alguns bonitinhos e alguns feinhos. E aí, naquele momento que a gente criou um que a gente não sabe, com o meu que é bonitinho, a gente não cria nada, porque a gente não sabe do que a gente está fazendo. Né? Então, a procriação deve ser feita por pessoas que sabem o que estão fazendo. Né? Pessoas que têm aquela raça, que estudam aquela raça e que aprimorem aquela raça, né? Porque muitas raças, só com uma pausa na nossa conversa, as raças, elas têm defeitos, tá? Vamos supor, assim, uma raça bem comum, o defeito dele, tá? O pastor alemão, muitas vezes tu já viu que ele tem a parte de trás baixa, que ele caminha, a bundinha dele é sempre mais para baixo. Então, ali é um defeito que ele tem. Vou falar bem popular, tá? Não vou usar nome de doença nem nada. Então, o que acontece? O que o criador do pastor alemão precisa fazer? O que eles fazem, na verdade, tá? Um criador sério. Eles sabem que aquele pai e aquela mãe que eles têm, se os dois têm defeito. O pai tem um defeito que é andar assim, tá? A mãe tem um defeito que é andar assim também. O que o filhote vai ser? Ele vai andar assim também. Então, eles têm que aprimorar aquela raça, que é para no futuro aquela raça não ande dessa forma, porque é uma doença degenerativa que eles têm, né, e que acabam abreviando a vida deles. Então, o criador de pastor alemão, ele estuda, né, exemplares melhores para que os filhotes não tenham aquela descendência. Então, isso é tu entender da raça. Né? Um criador, ele procura um exemplar perfeito que não tenha tido aquela doença e procura uma fêmea daquele exemplar que também não tenha tido aquela doença. Ele pesquisa geneticamente, né? Então, aí ele cria um filhote perfeito. Por isso que comprar um animal é caro. Né? Tu comprar um animal direto de um criador não é 100 pila que nem a gente vê no jornal. Eu tenho filhotinho por R$100, 200. Por quê? Porque ele não foi feito, né, por um criador específico que sabe a genética daquele animal, porque que ele precisa ser perfeito. Entende? É por isso que eu defendo alguns criadores, que a proteção animal tem preconceito com o criador, por causa da procriação, mas eu defendo. Eu defendo porque a gente tem pessoas que têm condições de ter animais de raça, assim como tem condições de ter vira-lata, mas deixa os de raça para quem tem condições de procriar, que é o criador, que ele estuda, ele gasta o tempo dele com isso, né, e aprimora aquela raça. Apesar de que tem, assim, umas coisinhas que eu também não gosto, mas é só para a gente falar da raça mesmo, que não é o meu bonitinho com o teu bonitinho, que os nossos filhotes de bonitinhos, eles vão parar na rua. Daí lá vai a Carolina correndo atrás dele no meio da rua para conseguir achar um lar para ele depois. Perfeito. Perfeito. Então, assim, para fazer contato contigo, Carol, de repente aparece alguém que assiste o programa agora aqui e, tá louca para participar, quer ajudar, quer colaborar, como é que faz? Então, me chama no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Eu estou sempre online, demora um pouquinho para responder, mas toda ajuda é bem-vinda, seja ela com publicação, com perguntas, porque tu pode me perguntar para sanar a tua dúvida e passar para o teu colega, seja para ele querer adotar, porque a gente tem muito bichinho. Hoje eu tenho 33 animais para adoção, né? Então, qualquer ajuda é bem-vinda, até uma dica. Se tu tiver uma ideia, eu tenho uma ideia, vem com a ideia, porque a gente vai conversar e a gente vai fazer alguma coisa com essa tua ideia.
Show de bola. O teu Instagram, como é que é? O meu Instagram é Carol Uapa. Carol E Uapa. o meu Facebook é Carolina Martins da Uapa, né? Tem a própria página da Uapa, que é a Uapa, União das Amigas Protetoras dos Animais, e o meu WhatsApp. Beleza. Lá na página tu consegue contar o teu WhatsApp, tá tudo lá. O telefone é público, tá em todas as 3 páginas. Onde tu clicar lá, Carol da Uapa, tu vai achar um jeito de me contatar. Beleza. Carol, queria te agradecer, muito obrigado pela oportunidade aí. Fazia tempo que eu estava pensando em convidar para a gente gravar, porque é importante isso, né? É importante a pessoa que é dedicada, se dedica de coração a essa causa, né? Tu não faz isso por motivo nenhum, a não ser porque tu tem amor pelos bichinhos, né? Tem uma história, isso é uma história bonita, né? E estou muito feliz, conseguimos gravar. Te agradeço muito a oportunidade. Uma invasão no nosso vídeo aqui, ó. Olha, essa é a melhor coisa do mundo, fechar a gravação com ele. Tá bom? Obrigado, Carol. Tá? Eu agradeço. Espero ter ajudado de alguma forma e que o pessoal veja que os bichinhos precisam de ajuda. Com certeza. Daqui a um tempo vamos gravar de novo para a gente falar de mais algumas novidades. Assunto de bicho, eu vou contigo até 1h da manhã. Cada hora eu vou achar um assunto para te contar. Beleza. Carol, muito obrigado. Um abraço. Felicidades aí. Obrigada, igualmente.